se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O bicho-papão do rio Piracicaba. Desde pequeno, ouvi as histórias do bicho-papão que assombrava as margens do rio Piracicaba. Minha avó sempre dizia que ele aparecia nas noites de lua cheia, quando o rio ficava coberto por uma névoa densa. Eu nunca acreditei, até aquela noite em que decidi desafiar o medo e ir pescar com meus amigos. Era um sábado, e a lua brilhava como nunca. Descemos até a beira do rio com nossas lanternas e anzóis, rindo das histórias que ouvíamos na infância. O silêncio da noite era cortado apenas pelo som da água corrente. Contudo, algo parecia diferente. A névoa surgiu do nada, cobrindo o rio como um manto fantasmagórico. Foi então que notamos que os sapos, que sempre coachavam sem parar, ficaram quietos. Enquanto lançávamos nossas linhas, um cheiro estranho invadiu o ar. Era uma mistura de enxofre e algo podre. É só o cheiro do rio, disse meu amigo Tiago, tentando disfarçar o nervosismo. Mas eu sabia que aquilo não era normal. Meu coração começou a bater mais rápido, como se estivesse tentando me alertar sobre algo. De repente, ouvimos um som estranho vindo das árvores. Era um ruído baixo, gutural, como um grunhido. Devem ser capivaras, sugeriu Lucas, mas sua voz não escondia o tremor. Olhamos em volta, mas não vimos nada. Apenas a névoa que parecia se aproximar mais de nós. Tiago foi o primeiro a sugerir que talvez fosse melhor voltar para casa. Rimos nervosos, mas nenhum de nós teve coragem de dizer que ele estava certo. Foi então que a lanterna de Lucas falhou. Ficamos no escuro por alguns segundos, e foi o suficiente para que o medo começasse a tomar conta de nós. Vamos acender uma fogueira, sugeri, tentando manter a calma. Reunimos galhos secos rapidamente. Quando a chama iluminou o lugar, notei pegadas no chão. Não eram de capivara nem de nenhum animal que eu conhecesse. Eram grandes, profundas e tinham garras. Que brincadeira é essa? Perguntei, mas ninguém respondeu. O silêncio deles foi mais assustador do que qualquer história que já ouvi. Foi então que o grunhido voltou, dessa vez mais alto, mais próximo. E ali, entre as árvores, 2 olhos vermelhos brilhavam. A chama da fogueira parecia vacilar enquanto os olhos vermelhos nos encaravam. Ficamos paralisados, incapazes de nos mover ou sequer respirar direito. Foi Tiago quem, em um movimento desesperado, pegou um pedaço de galho em chamas e apontou na direção dos olhos. "Quem tá aí?" ele gritou, mas a única resposta foi o som de galhos quebrando. Algo se movia, grande e pesado, mas nunca se mostrava por completo. A névoa parecia dançar ao redor daquela criatura, escondendo-a parcialmente, como se fosse cúmplice do terror. Lucas puxou meu braço, sussurrando: "A gente precisa sair daqui agora." Concordei, mas minhas pernas estavam travadas. Não era medo comum, era como se algo invisível me segurasse no lugar. Apenas quando Tiago gritou novamente eu consegui me mexer. Corremos em direção à trilha que nos levaria de volta à cidade. O caminho parecia mais longo, e a névoa agora nos seguia, como se tivesse vida própria. Podíamos ouvir os passos daquela coisa atrás de nós, pesados, apressados. "Não olha para trás", gritou Lucas, mas foi impossível não olhar. Vi, por um segundo, a silhueta do que nos perseguia. Era enorme, com um corpo desproporcional, braços longos e uma cabeça que parecia deformada. Seus olhos ainda brilhavam, e o grunhido gutural ecoava na noite. Tiago tropeçou e caiu. Voltamos para ajudá-lo, mas quando nos aproximamos, ele estava olhando para algo no chão. "As pegadas estão na frente agora." Ele tinha razão. As marcas estavam no caminho à nossa frente, como se a criatura tivesse nos cercado. Tentamos mudar de direção, mas a névoa era espessa demais. Não conseguíamos enxergar nada além de alguns metros à frente. Foi então que ouvimos o som mais terrível de todos, uma risada. Era grave, distorcida, quase humana, mas definitivamente não era de algo vivo. A única coisa que nos restava era continuar correndo. Ouvíamos a risada, os passos e até mesmo a respiração pesada do bicho-papão. Ele estava brincando conosco,
e no fundo, sabíamos que era apenas uma questão de tempo até ele nos alcançar. Finalmente, chegamos a uma clareira. A névoa parecia hesitar em invadi-la, como se aquele espaço fosse protegido de alguma forma. Paramos, ofegantes, tentando entender o que estava acontecendo. Tiago segurava um galho como arma, enquanto Lucas observava os arredores, procurando uma saída. Tem algo errado aqui, disse Lucas. E ele tinha razão. No centro da clareira, havia um círculo de pedras coberto por musgo. Parecia um altar antigo, abandonado há muito tempo. Havia símbolos gravados nas pedras, que eu nunca tinha visto antes, mas que pareciam pulsar levemente à luz da lua. Talvez isso seja o que ele quer, sugeri, apontando para o altar. Tiago balançou a cabeça, nervoso. Seja lá o que for, não vamos ficar aqui para descobrir. Mas antes que pudéssemos decidir o que fazer, ouvimos passos se aproximando novamente. Dessa vez, o som era ainda mais pesado. A criatura estava perto. Podíamos sentir sua presença, mesmo sem vê-la. O ar ficou mais gelado, e a sensação de pavor era quase insuportável. A risada voltou, ecoando por todos os lados, como se o próprio rio zombasse de nós. Lucas, num ato desesperado, pegou uma pedra do altar e a jogou na direção do som. Foi então que vimos. O bicho-papão saiu das sombras, revelando sua forma grotesca. Era maior do que qualquer homem, com a pele escura e enrugada, como se estivesse coberta por lama. Seus braços longos terminavam em garras afiadas, e sua boca, cheia de dentes irregulares, parecia feita para devorar. Corram, gritei, mas ninguém se mexeu. O bicho-papão avançou, mas algo estranho aconteceu. Quando ele cruzou o limite do círculo de pedras, soltou um grito horrendo e recuou, como se tivesse sido queimado. Foi então que entendemos: o altar era uma barreira, uma proteção contra ele. Tiago, que mal conseguia falar de tanto medo, sussurrou: é por isso que ele nos trouxe aqui. Ele quer que a gente desative isso. Olhamos para os símbolos nas pedras. Pareciam antigos, mas emitindo uma energia estranha, como se repelisse o mal. Se mexermos nisso, ele vai nos deixar em paz, sugeriu Lucas, mas algo dentro de mim sabia que não era verdade. O bicho-papão continuava rondando a clareira, seus olhos fixos em nós, como se estivesse esperando pelo momento certo para atacar. Não podemos tocar nisso, falei, tentando soar firme. Se esse altar o mantém longe, destruí-lo vai nos condenar. Tiago hesitou, mas Lucas parecia tentado a arriscar. A criatura rugia do lado de fora, cada vez mais impaciente, e a tensão era insuportável. Foi então que percebemos que o círculo estava incompleto. Um dos símbolos estava apagado, coberto por folhas e sujeira. E se? Comecei a dizer, mas Tiago me interrompeu. E se completarmos o círculo? Talvez possamos prendê-lo de vez. Lucas relutava, mas concordamos em tentar. Limpamos o símbolo apagado com as mãos trêmulas, enquanto o bicho-papão se agitava do lado de fora. Ele rugia mais alto, como se soubesse o que estávamos fazendo. Quando o símbolo foi revelado, um brilho intenso tomou conta do altar. A criatura avançou, mas foi repelida com uma força ainda maior. Soltou um grito ensurdecedor, e pela primeira vez, recuou para dentro da névoa. Ficamos ali, paralisados, esperando por algum sinal de que o perigo havia passado. Será que conseguimos? Perguntou Lucas, mas nenhum de nós tinha certeza. Decidimos não arriscar e começamos a nos afastar lentamente da clareira. Mas antes de sair, algo chamou minha atenção. Uma das pedras do altar estava rachada, como se o esforço de repelir o bicho-papão tivesse cobrado seu preço. Chegamos à cidade ainda em choque. Ninguém dormiu naquela noite, e juramos nunca mais voltar ao rio. Contudo, a sensação de que algo ainda estava errado nunca nos deixou. Dias depois, ouvimos histórias de outras pessoas que encontraram pegadas estranhas perto do rio Piracicaba. Tentei ignorar, mas algo dentro de mim sabia que não era o fim. O altar havia sido enfraquecido, e o bicho-papão estava apenas esperando por sua chance. Comecei a ter pesadelos com aqueles olhos vermelhos, aquela risada horrenda.
Certa noite, acordei com um som familiar. Era o mesmo grunhido que ouvimos na floresta. Levantei da cama, tremendo, e fui até a janela. Lá fora, na escuridão, dois olhos vermelhos me observavam. O bicho-papão não havia desistido. Ele sabia onde eu estava, e sabia que eu tinha interferido em seus planos. E agora, ele queria terminar o que começou.